Nós estamos procedendo aqui o registro do deslocamento entre São Brás do Suaçuí e a cidade de Tiradentes, hoje na companhia do Tadeu Procurando Aventura. Como eu já disse antes, Tadeu é um amigo de longa data, acho que nós nos conhecemos há pouco mais de 20 anos, nos conhecemos em rádio. Ele radioamador, eu também radioamador e, consequentemente, a gente não se viu com muita frequência, mas os vínculos se mantêm. Eu tive que dar uma paradinha aí para trocar de câmera, porque a outra, infelizmente, descarregou ou ficou cheia, não sei ao certo, e com isso eu perdi uma parte desse deslocamento. A estrada para Tiradentes, ligando a 040 até a MG 454, BR 450, não sei, um negócio assim. E não importa, é a estrada que vai da 040 até São João del Rei, é BR 383. Uma estrada cuja duplicação foi prometida inúmeras vezes, inclusive pelo Aécio Neves, que entrou e saiu do governo de Minas sem concluir essa promessa. De qualquer forma, é uma estrada bonita, gostosa de se fazer, desde que não se esteja com pressa. Eu temo essa estrada em duas situações. Primeiro, com chuva, não por nossa causa especificamente, mas em função das outras pessoas, né? É uma estrada muito traiçoeira, com curvas com pouca inclinação, sem nenhuma área de escape. E as pessoas que insistem em ter pressa, quando não se é para ter pressa, é complicado. Ela praticamente, como quase todas as estradas, vai no maciço de serra, em que nós vamos ladeando de um lado o finalzinho da Serra da Moeda, do outro lado a Serra do Camuapã. Camuapã, algo nesse sentido. Posteriormente surge o maciço, que é a Serra de... nossa, esqueci o nome. Isso acontece de vez em quando, viu? A Serra de São José. Eu sempre com esse nome na cabeça e me esqueço. De um lado se chama Serra de Prados, mas que é São José ainda. E do outro lado, na outra ponta dela, a Serra de São José tem o nome de São José mesmo, separando Tiradentes de São João del Rei. Tivemos que dar uma paradinha. São João del Rei é uma cidade que a gente, quando chega, simplesmente não a vê, porque o centro histórico situa-se praticamente no vale que não é do Rio das Mortes, embora o Rio das Mortes cruze a cidade. Abastecemos rapidamente, eu já estava na reserva, também pudera, tinha saído quando saímos de Belo Vale, eu já estava com praticamente um quarto de combustível, não, meio tanque de combustível, sejamos justos, né? E para vencer os 191 quilômetros até aqui foi mais que justo. Nós entramos na cidade de Santa Cruz, que é uma cidade muito pequenininha, que na verdade faz uma conurbação com São João del Rei. E de curiosidade nessa cidade, uma cidade que no meu entendimento não tem razão de ser, mas aqui em Minas existe essa tendência das pessoas criarem cidades a partir do nada, né? Afinal de contas é interessante criar cargo de prefeito, vereadores e a quantidade enorme de empregos que vem a reboque aí da influência política, né? É a cidade que o único mérito que ela tem, na verdade, é um demérito, né? É a cidade com o maior número de homicídios por habitante no Brasil. Impressionante isso. A ligação com Tiradentes é ladeando o Rio das Mortes através dessa estradinha de paralelepípedos que foi feito para afrouxar todos os parafusos da motocicleta, inclusive os que serão comprados no futuro. É muita vibração, mas é bom que seja assim, porque de qualquer forma não tem um apelo histórico, mas tem um apelo bucólico, né? As cidades históricas têm muito disso. Elas são péssimas para as motocicletas, né? Mas fazer o quê? Na Serra de São José há uma nascente, e a nascente foi represada formando uma piscina natural
que eu até imaginei que estaria fechado em função da pandemia. As pessoas estão com mania de fechar parques naturais, que são justamente os lugares onde existe o menor risco de contágio. Então, não me peçam para explicar a lógica desse processo, porque eu creio não há. Então, há ali uma piscina natural que curiosamente está aberta e as pessoas então se debaldando numa temperatura aí que estava em torno de 29, 30 graus, a temperatura é bastante agradável. Existem umas trilhas subindo aí a Serra de São José, e uma das curiosidades relacionadas com a Serra de São José é que é uma serra com um tipo de montanha de média para alta complexidade, o grau de dificuldade, e São João del Rei situa, ou cedia, o 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, ou como a gente chamava antigamente, o 11º de Infantaria de Montanha, né? A cidade de São José, como eu disse, é praticamente um bairro de São João del Rei. Nesse ponto a gente deixa a cidade de São José e já entra na cidade ou pelo menos no município de Ouro Preto. Eu tenho a Serra de São José à esquerda, a estrada no meio, à nossa direita, o Rio das Mortes, e ladeando o Rio das Mortes, a estrada férrea que faz a ligação turística entre São João del Rei e Tiradentes. Me parece que são quatro viagens diárias, ou seja, uma pela manhã, ida e volta, e à tarde, ida e volta. Mas nesse período não está funcionando. Como Tiradentes está situada bem no sopé da Serra de São José, qualquer foto que se tira com a serra ao fundo se faz um visual muito bonito, né? Muito imponente, é uma senhora moldura. Eu até penso que Tiradentes, sem a Serra de São José, seria uma cidadezinha muito comum. Mas a partir do momento que a gente tem a perspectiva da serra, isso dá uma conotação toda especial. Isso gera um clima relativamente frio, apesar de ser um vale, mas é porque estamos a barlavento, e a consequência prática disso é que o vento, ao transpor essa serra, ele sobe, ele expande, expandindo, perde temperatura. Com isso, a temperatura local é um pouquinho mais baixa do que em São João del Rei, inclusive com formação de neblinas, o que dá um clima muito especial à cidade. Eu, particularmente, prefiro Tiradentes fora dos períodos, vamos dizer assim, festivos. Tiradentes é mais ou menos não, ela é visitável aos finais de semana comuns. Durante a semana é um negócio assim meio ermo, meio vazio. E nas festas, como por exemplo o Festival de Cinema, que acontece junto com o Festival de Gastronomia, o mesmo Bike Fest de Tiradentes, são festas que cresceram muito para o tamanho da cidade, fazendo com que essas festas se tornem até extremamente desagradáveis. Primeiro porque você não consegue sequer andar, né? É uma quantidade muito grande de pessoas. Quando você vem de moto, você tem que parar longe, e o motociclista gosta de parar perto de onde ele vai ficar, para que ele possa ficar olhando a própria motocicleta. E você não consegue lugares para sentar. Isso estou falando em condições práticas, não vou nem me referir aos preços que nessa época nesses eventos tendem a ser majorados de forma abusiva, seja relacionado com pousadas, seja relacionado com o que se consome nos bares e assim por diante. Então, Tiradentes, eu penso que é um lugar legal para se visitar, mas a gente tem que escolher o dia certo para ir, não é? Essa entrada eu chamo de entrada feia da cidade, né? Eu chamo de entrada de serviço. A outra entrada é mais bonita, mais bucólica, mais cheia de atrativos, seja relacionado com restaurantes, cervejarias, eu falo cervejarias, mas na verdade só tem uma, né? Museus e lojas de móveis rústicos, né? Eu quero entender dessa forma que o outro lado, sim,
é a chamada entrada turística. Essa aqui, na minha opinião, a entrada de serviço e, diga-se de passagem, é a mais desconfortável possível. Antigamente, esse calçamento era todo feito daquelas lajes de pedra parecida com a pedra São Tomé, na frente tem um pouquinho ainda. Era extremamente desconfortável passar aí de moto, mas aí eu tenho que ver como essa rua era. O prefeito fez isso, os munícipes gostaram muito, mas houve simplesmente uma descaracterização da cidade que aconteceu e para todo sempre, um crime. Né? Mas como ninguém cuida de patrimônio histórico, coisa nenhuma, foi feito, as pessoas que moram aqui gostaram, só que a gente tem que entender um detalhe importante. A cidade histórica é horrível de se viver. Mas a cidade histórica não foi feita para as pessoas que moram nela. A cidade histórica é um local de visitação. Senão não seria histórico, não é? Então, interessante seria se tivesse sido mantido o mesmo pavimento original. Este pavimento aí, ai meu Deus, que tristeza. É um pavimento terrível, você anda com a dificuldade fora do comum, você desequilibra, você não consegue parar a moto em qualquer lugar, principalmente uma moto pesada. Você quase cai inúmeras vezes, principalmente se o pneu da moto é muito largo e pega um desnível entre essas pedras. Mas, poxa vida, o histórico é isso, né? Isso já foi um mercado, à nossa direita hoje é uma pousada. À nossa esquerda, essa praça já teve árvores mais frondosas, por alguma razão cortaram. Essa é a praça principal da cidade. Ela tem de interesse para nós umas 3 ou 4 ruas e basicamente é só. É uma cidade pequena em que você vai para andar a pé, descobrir coisas para fazer que basicamente são alguma coisa relacionada a teatro, se for final de semana. Fora isso, relacionado mesmo com a intenção, vamos dizer assim, gastronômica. Né? Eu sempre paro a moto como se fosse um carro, primeiro porque ela ocupa o lugar de um carro. E se eu parar como moto, ela vai ficar na rua. E uma vez já me bateram na moto nessa situação, jogando ela no chão e a coisa não terminou muito bem. Nós sempre que vamos a Ouro Preto tem um barzinho, cada qual tem o seu, mas eu tenho um que eu gosto particularmente, que é o Baruque, que antigamente era afiliado, tinha uma exclusividade com a cervejaria Baker. Mas agora eles já estão diversificando a produção, até por uma necessidade de sobrevivência, trabalhando com Vals agora e outras marcas. É um barzinho muito simples, de preços módicos para Tiradentes, mas com uns tiragostos absurdamente fantásticos. O que eu chamo de fantásticos? Simplesmente deliciosos. Outra pedida também é o picolé do Amado, que é a visita obrigatória, onde a gente tem afixados na parede mais de 115 sabores, mas que infelizmente nessa filial de São João do Rei a gente consegue só uns 20 e poucos sabores. Tá bom, né? Eu e o Tadeu, e como a Lúcia diz, Tadeu e seu carro invisível. Gente, muito obrigado e até a próxima.